Esse é o segundo Flipchart e-mail e vamos continuar introduzindo o básico. No vídeo de hoje vamos falar sobre métricas de e-mail marketing. Esses dados são os mais capazes de te mostrar se aquilo que você está fazendo está dando certo ou está dando errado. E existem alguns princípios no e-mail marketing que são extremamente importantes. Não é só olhar para essas taxas separadamente ou de maneira isolada. Isso é ruim, não faz sentido. Tudo tem que estar interligado e é justamente isso que eu vou falar um pouco ao olhar para cada uma dessas métricas do seu e-mail marketing. Começando pela taxa de abertura, ela simplesmente mostra uma coisa, se as pessoas estão gostando do seu assunto ou não. Além disso, ela é extremamente relevante para o monitoramento de uma coisa que muita gente negligencia, que é a entregabilidade. Se suas taxas estiverem abaixo de 20%, é porque provavelmente você está tendo um problema de entregabilidade ou você está enviando para um público que não é tão engajado. Qual que é o problema de enviar para um público que não é engajado? Você possivelmente, a longo prazo, pode ferir sua reputação e não conseguir mais atingir os contatos como você gostaria de atingir. Seus e-mails podem começar a ir para spam automaticamente, seus e-mails não chegam para os principais contatos, isso é ruim para sua comunicação. Já falando sobre a taxa de clique, aqui entra um dos principais pontos do e-mail. Hoje, o seu principal foco ao enviar um e-mail para alguém é fazer com que ele tenha uma ação, ou seja, saia de onde ele está e vá para um outro lugar. E no e-mail não é diferente, você tem que fazer com que esse clique aconteça, ou seja, você vai enviar um e-mail para que a pessoa clique e vá para uma página, vá para um conteúdo seu, independente. Então é importantíssimo que esse resultado seja muito monitorado, e seja monitorado muito de perto. Ele é muito mais importante do que a taxa de abertura. Você pode ter taxas de aberturas altas, mas se seu clique estiver baixo, isso não faz diferença nenhuma. O que é importante é que, mesmo talvez tendo uma taxa de abertura baixa, você tenha bons cliques. E focar no clique é estruturar campanhas decentes e que façam sentido para o seu público. Então é importantíssimo olhar para a taxa de clique, pois ela é uma das mais importantes taxas para o e-mail marketing. Agora indo para a taxa de conversão. O que a gente pode fazer com a taxa de conversão? Bom, aqui entra um ponto relevante. A taxa de conversão não tem só a ver com o e-mail, tá? Pode ter dentro do quê? Da sua comunicação. A comunicação que você fez e levou a pessoa para onde? Elas estão batendo ou está desconexa? Então pode ser que ao você fazer um conteúdo, esse conteúdo não tem nada a ver para onde você está levando aquela pessoa. Então, sim, o problema está no e-mail. Mas pode ser que às vezes o problema esteja para onde você levou essa pessoa. Então aqui é importantíssimo a análise de dados. As taxas de clique estão altas, mas a conversão está baixa? Será que o problema está na comunicação? Talvez não, as pessoas estão clicando. Será que é um clickbait que está fazendo as pessoas irem e quando chegam lá não veem que aquilo é o que é? Então pode ser um problema. Mas em essência, se o site tiver com alguns problemas, algumas dificuldades, eventualmente você vai ter dificuldade de conversão. Então é importantíssimo passar esse dado para quem cuida do site. Se a sua responsabilidade não é cuidar do site, beleza, mas então passe essas informações, esses dados, para que os resultados de conversão melhorem. Outro dado muito relevante é a taxa de rejeição. Nós temos duas taxas de rejeição, que é a hard bounce e a soft bounce. Soft bounce pode acontecer por diversos fatores. Infraestrutura, enviou muito e-mail, nem todos chegaram na caixa de entrada daqueles clientes. Aquele cliente eventualmente mudou de e-mail, por alguma razão a caixa de entrada dele está cheia, isso é soft bounce. Isso não é um problema seu, né? Agora o hard bounce é quando você tem um contato que nem usa mais e-mail. Talvez ele nem tenha mais aquele e-mail está errado, é um e-mail falso, é um e-mail que eventualmente a pessoa criou só para se cadastrar em alguma coisa sua, ou pode ser também que aquela pessoa não usava mais o e-mail por muito tempo e aí vai lá o Google e exclui aquele e-mail. Então sim, pode ter algumas razões, mas é muito importante estar monitorando isso, principalmente quando você pega uma base do zero e quer começar a enviar e-mails para ela. Se você tem uma taxa de rejeição alta, então você precisa olhar para essa informação e retirar esses contatos, principalmente de hard bounce, da sua base. Taxa de cancelamento, também, um dado muito importante para o seu negócio. Se as pessoas estiverem cancelando muito seus e-mails, ou seja, vai lá embaixo, clica, não quero mais receber esses e-mails, pode ser preocupante, mas também é bom, porque se a pessoa realmente não quer mais receber e ela cancela, você está enviando só para quem tem certo interesse. Se ela já não tinha mais interesse, é bom que ela saia também. Então é bom monitorar para que isso não esteja extremamente descontrolado, mas também vai sempre ter. E é até bom que tenha, porque se a pessoa não quer mais receber, é importante que ela saia da sua base. Outro dado importantíssimo, taxa de crescimento de lista. Eu acho que esse aqui muita gente negligencia ou olha pouco para ele. Mas é aqui que tem oxigênio para tudo isso aqui melhorar. Ou seja, se você não tem uma renovação de lista, você só está com os mesmos contatos, etc., pode ser que a sua taxa de abertura comece a cair, sua taxa de clique também, porque vai saturar, uma hora essas pessoas não vão querer mais receber informação sua. Ou já compraram aquilo que elas queriam, não vão querer ficar recebendo outros e-mails. Então você precisa sempre estar oxigenando a sua base para que isso se mantenha, melhore, para que você entenda também os estímulos daqueles que passaram, e esses novos que vão entrar já entrem com um caminho mais preparado para ter mais resultado, ou seja, você ter mais conversões, mais cliques. Então é importantíssimo você estar sempre oxigenando a sua base. Então tem que fazer isca, tem que ter pop-up no site, tem que ter informações para captura e justamente fazer com que isso aqui continue rodando. E para finalizar, não sendo menos importante, mas que é muito relevante, a gente tem que falar sobre a taxa de reclamação de spam. Essa é uma taxa que muita gente não consegue visualizar em algumas plataformas, mas algumas entregam.
E hoje existem ferramentas muito boas como o Google Postmaster para te mostrar essa informação. Principalmente porque a gente envia mais e-mails, né, para pessoas do Gmail. Hoje muitas pessoas utilizam o Google, se cadastram no Gmail e cria ali o seu contato. E no Postmaster você consegue ter essa informação de spam. Ou seja, quantos spams que teve em um envio que eu fiz na data tal, você consegue ter. Em algumas ferramentas você também tem essa informação interna. E é fundamental você saber esse dado. Esse dado aqui, se demonstrar que muitas pessoas estão levando seus e-mails para spam, é porque provavelmente você está fazendo uma comunicação que não tem nada a ver com elas. Pode ser que você usou uma base que talvez é muito fria, não tem relação nenhuma com o seu negócio. Não recomendo que você crie, compre bases aleatórias e comece a enviar para elas, isso é ruim. Isso aqui vai te levar para spam, vai fazer você ter uma taxa de rejeição alta, vai fazer você ter taxas de abertura, taxas de clique baixas, e isso são péssimos, são dados péssimos de entregabilidade para que o Google ou qualquer outro servidor te derrube, né? Ou seja, faça com que suas taxas fiquem cada vez mais baixas e elas sim comecem a cair em spam. Então, basicamente, né, essas são as informações. Hoje, né, se eu fosse olhar para a principal métrica do meu e-mail marketing, para iniciar alguma coisa, eu olharia para a taxa de clique. Em primeiro momento, a taxa de clique. Ver se meus e-mails estão sendo relevantes para o meu público e, principalmente, se eles estão tendo efeito de conversão depois. Ah, beleza, minha taxa não tá tão alta. Ok, você pode recuperar isso aos poucos. Mas isso aqui é o mais importante. A sua conversão, o seu clique, é o que vai colocar dinheiro no seu bolso. Então, se eu fosse você e estivesse precisando olhar para os meus resultados de e-mail, olharia para a taxa de clique. Beleza? Esse é mais um vídeo, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like, compartilha, deixa um comentário aqui para mim também, para que eu continue fazendo vídeos como esse.